Texto da nossa meditação esta noite, Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 10. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar no texto que você tem em mãos. A leitura será projetada para que você possa acompanhar também. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. O advento é o tempo da espera da vinda do Rei Jesus. Mas como viver essa espera? Domingo passado nós falamos um pouco a respeito disso em nossa mensagem, quando lemos a carta de Paulo aos Romanos. Por que é importante para nós enfatizar a espera neste período do ano? A gente está aí às vésperas de um ano novo, uma virada de ano, mais um ano que se inicia, os planos e as expectativas que vão se formando na nossa cabeça. Com certeza você já deve ter pensado em como 2017 vai ser um pouquinho diferente do que foi 2016. Aliás, a gente espera que seja até um pouco mais, né? Porque esse ano, né? Esse segundo semestre, principalmente, parece que foi uma loucura, né? Não tem uma área da nossa sociedade que não foi uma loucura esse ano. E continua uma loucura, e a gente ainda não sabe se vai chegar ao final deste ano com as coisas como estão hoje, né? A gente ainda não tem muita certeza disso. Mas nós devemos aguardar a vinda de Jesus e viver esta espera. Não é uma espera estática. E o texto de Tiago, ele vem lançar luzes a nós nessa noite sobre esta espera na comunidade. E como entender esse turbilhão de sofrimentos e situações difíceis que nós passamos em nossas vidas. A carta de Tiago é um relato pessoal e apaixonado de quem viveu de perto o dia a dia de Jesus. Não apenas dos ensinos, mas porque Tiago foi irmão do próprio Jesus. Tiago converteu-se ao presenciar a morte e a ressurreição de Jesus. Pelo relato em Atos 15, é Tiago quem preside o primeiro concílio da igreja, que decidiu por expandir a mensagem do evangelho aos não-judeus. Escrito para cristãos que sofriam com perseguições, esta carta foi redigida por volta de 44 depois de Cristo. E o texto foi composto, segundo os comentaristas, ao longo de 18 anos. Se nós voltarmos um pouco na carta de Tiago, nós vamos ver ali o apóstolo falando da necessidade de nós nos aproximarmos de Deus, do quanto que nós precisamos resistir às investidas do diabo, da importância de nós não julgarmos uns aos outros, de não confiarmos em nós mesmos, mas colocarmos a nossa confiança em Deus, e vai falar a respeito dos riscos que nós enfrentamos na nossa vida. Se nós continuarmos a leitura do texto que nós lemos, nós vamos ver Tiago falando do poder da oração e da restauração dos desviados, e aí ele encerra a sua carta. O texto que nós lemos traz uma imagem bastante interessante, que é a figura do plantio e da colheita. E é aqui uma exortação à paciência, uma exortação a não julgar, uma exortação a olharmos o exemplo que vem dos antigos. E é sobre essas exortações que eu quero falar com você nesta noite. Eu quero falar com você a respeito da espera, sobre viver à espera do Rei, sobre viver à espera de Jesus. O agricultor, ele ara a terra, prepara para receber a semente que ele em breve irá semear. Então ele vai, pega aquela semente e
cuidadosamente planta a semente. Nos nossos dias isso é feito de maneira mais mecânica, né? A máquina passa preparando a terra, a máquina vem em seguida colocando a semente. No entanto, existe algo neste processo da agricultura que está tão mecanizado nos nossos dias, que não compete ao agricultor, não compete ao cientista agrário, não compete aos técnicos e formados na área da agronomia que cuidam da terra. Existe algo que não compete a eles e que apenas o tempo pode prover, que é o germinar. Não há absolutamente nada que você possa fazer, a não ser cuidar da terra e esperar que aquele grão germine, rasgue a terra, brote e comece a crescer. Não há absolutamente nada que você possa fazer para apressar. Você pode ir lá todo dia e falar para o grão, vai grão, cresce, anda logo, eu estou com pressa, eu quero colher logo. Não vai resolver. É o ciclo natural. No entanto, se o agricultor cruzar os braços, enquanto ele espera que a semente germine, quando chegar a colheita, muito provavelmente ele não estará preparado para colher. Porque ele precisa preparar tudo para receber o fruto da colheita. Ele precisa ter em mente o quanto ele plantou, o quanto ele irá colher. Ele precisa preparar os seus celeiros para poder armazenar aquilo ali. Ele precisa ter uma estimativa de mercado do quanto ele vai vender isso. Ele precisa ter uma ideia de quantas pessoas ele vai precisar contratar para aquela safra, para poder colher e manusear o fruto da colheita. Então, enquanto ele aguarda a colheita, ele não pode ficar de braços cruzados. Ele tem que trabalhar. Se ele ficar de braços cruzados, quando chegar o tempo da colheita, vai dar prejuízo. Vai enfiar o pé pelas mãos, não vai dar certo. Ele pode prever muita coisa nesse processo, mas ele não pode prever ainda a data exata da colheita, o tempo certo. Ele sabe que vai ser dali 2 meses, 3 meses, mas ele não sabe se vai ser no dia 2 de março ou no dia 30 de março. Isso não depende dele, isso depende da planta, do grão crescer saudavelmente. O nosso trabalho no reino de Deus é igual ao trabalho do agricultor. Nós preparamos a terra, nós lançamos a semente, nós devemos estar prontos para receber o fruto, mas não compete a nós saber o tempo certo da colheita. Não compete a nós. O nosso trabalho, ele não apressa a volta de Cristo. O agricultor, ele pode preparar, fazer todos os preparativos para a colheita da maneira mais rápida possível. Isso não vai apressar a colheita. Da mesma forma, o nosso trabalho não apressa a volta de Cristo. O fato de nós anunciarmos a Cristo não quer dizer que ele vai chegar lá no calendário dele e vai falar assim, opa, o pessoal lá na terra está acelerando a proclamação, então vou riscar aqui menos um dia, vou antecipar um dia a minha volta. Não é assim que funciona. O tempo certo apenas o Pai compete. No entanto, nós trabalhamos como se ele voltasse agora, nesse minuto, nesta hora. E há muito que ser feito até a volta de Cristo. Então, esperar não é cruzar os braços. Esperar é trabalhar. E há muito que ser feito até que Cristo venha. Por isso nós precisamos semear. Semeie, independente do tempo de espera. Semeie. Eu me recordo no tempo de colegial, eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. No meu tempo de colegial na escola, eu estudava num colégio luterano em São Paulo, e a gente, na nossa turma, tinha eu e mais um rapaz presbiteriano independente, filho de pastor, filho do reverendo Valdemar de Souza, e quando foi chegando no terceiro colegial, no início do ano, nós estávamos muito incomodados, eu e ele. Porque algumas pessoas da sala, a gente tinha contato com elas, e nós já havíamos orado com elas e conversado com elas sobre Jesus, mas a gente ia perder aquele vínculo.
E incomodados com isso, um dia nós chegamos na aula e nós olhamos um pouco e falamos assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Será que a gente não consegue dar uma Bíblia para cada um da nossa sala? Aí ele falou, vou ver o preço da Bíblia. Ele viu o preço da Bíblia, voltou um dia assim e falou, rapaz, esse negócio vai sair caro, não vai dar. Aí eu cheguei e falei, não, peraí, vamos conversar com o capelão. Vamos no capelão, né? Colégio Luterano, fomos lá no Reverendo Nilo. Reverendo Nilo, a gente quer dar uma Bíblia para cada um da nossa classe. Tem como? Ele falou, vou levar para a direção da escola. Aí ele foi na direção da escola, na semana seguinte ele chegou para a gente e falou assim, Giovanni, nós não vamos dar só um para cada um da sua classe, nós vamos dar um para cada um dos formandos, tanto do colegial quanto do ginásio. Eu falei, opa, que maravilha. Mas você pode dar a caixa da nossa sala para a gente fazer a dedicatória? Pode, legal. Aí ele deu a caixa para a gente, e eu lembro de uma tarde que nós passamos na casa do Cláudio, e a gente só fazendo as dedicatórias, né? Pegamos a lista da turma, e aí esse aqui nós vamos escrever, que versículo nós vamos pôr, não sei, então vamos orar. E nós fizemos todas as dedicatórias ali, entregamos para cada um da nossa turma. E eu me lembro que nós fizemos um momento de oração com a turma toda, entregamos a Bíblia, eu falei, o Cláudio falou, foi muito bacana, e acabou, e terminou as aulas, e nós nos separamos, e volta e meia a gente se reencontra, janeiro agora eu vou reencontrar parte dessa turma, e uma dessas pessoas que recebeu a Bíblia, ela, depois de anos nós nos reencontramos, um desses reencontros de turma, e ela chegou para mim e para o Cláudio e falou assim, eu estava um dia na minha casa, sem perspectiva, tinha terminado a faculdade, não sabia o que eu ia fazer, eu fui lá na minha estante e lembrei da Bíblia que vocês me deram, eu abri no versículo que vocês falaram, lá, e eu li aquele texto, e naquele dia eu saí de casa, eu fui até uma igreja, e ali eu entreguei minha vida a Jesus. E aí a gente para e pensa assim, isso não poderia ter sido lá quando eu estava na escola, né? Seria tão legal ter visto isso, né? Mas não, foi no tempo de Cristo. Porque não é no meu tempo que eu colho. Não sou eu que vou determinar. A minha função é semear. A sua função é falar do amor de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Eu não tenho que ficar, mas eu já falei tanto de Jesus para ele não se converte, não toma jeito, não sei o quê. Não toma mesmo, meu irmão. Não vai tomar. Vai tomar no tempo certo, porque a palavra, quando ela encontra o terreno propício, ela vai germinar. Mas eu não posso deixar de semear, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de apontar para Cristo. A espera da vinda de Jesus é nós nos dedicarmos a semear a palavra e orar para que Deus vá acrescentando pessoas ao corpo de Cristo. Mas a espera não é só trabalho. A espera é também apoio mútuo. Diz os versículos 8 e 9, sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Às vezes a gente encontra situações que nos deixam realmente chateados, preocupados, cenários que não são favoráveis, poucas pessoas dispostas a ajudar. Só que, mesmo diante disso, as exigências da vida estão aí, as coisas precisam caminhar. Poucos estão dispostos a trabalhar, mas muitos estão dispostos a cruzar os braços, nada a fazer. E outros, embora trabalhando, às vezes fazem o que tem que fazer reclamando. Quando as coisas não vão bem, a nossa tendência principal é cair para a murmuração. A gente murmura e culpa os outros. A gente tem que achar um culpado para a nossa infelicidade. Nós nunca somos culpados pelos nossos problemas. Você já reparou nisso? Dureza, né? A gente nunca assume a responsabilidade. Não é só eu, não. Eu, você, qualquer um aqui, né? Se a gente começar a falar dos problemas da nossa vida, a gente vai falar, isso aí aconteceu porque fulano deixou de fazer tal coisa, tal. E a gente vai, né, começar a apontar os dedos, né? E um dos comentaristas que
eu li a respeito desse texto de Tiago, ele fala assim, imagina quando chegar na frente de Jesus, né? Você vai chegar para Jesus assim e falar, não, Jesus, mas esse pecado aí, esse negócio aí que o senhor está me cobrando aí, eu não fiz porque é o fulano lá, né? Jesus vai falar assim, meu amigo, acho que o fulano lá já tem as culpas dele, né? Essa daqui é sua, né? E é bem assim. E é bem assim. No entanto, diante dos problemas, das dificuldades da vida, nós não devemos murmurar. Porque como o agricultor espera pacientemente o germinar, nós precisamos ser pacientes com as circunstâncias das nossas vidas. E com as pessoas com quem nós convivemos. Porque a paciência é a prova que nós estamos debaixo do Espírito de Deus. Ele é paciente comigo e com você. Graças a Deus, né? Graças a Deus ele é paciente. Porque é cada erro que a gente repete. É cada coisa que ele fala assim, meu filho, não faça. E nós fazemos. É cada erro que nós caímos novamente. Mas a paciência que eu e você devemos ter uns com os outros é a prova de que nós estamos debaixo do Espírito de Deus. E assim como o agricultor se prepara para colher, cuidando de todos os preparativos para a colheita, fortaleça o seu coração. Fortaleçam-se em seu coração, porque a vida do Senhor está próxima, diz o texto. Fortalecer o coração é colocar nele o que há de essencial para a nossa vida. Coração forte é coração firmado na palavra de Deus. Coração forte é coração firmado nas Escrituras, aonde nós encontramos a face do nosso Senhor, aonde nós encontramos a vontade dEle. Firme o seu coração em Deus. Firme o seu coração naquele que é o único capaz de te dar segurança nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação. E como o agricultor que aguarda a semente, não reclame do tempo, não reclame das circunstâncias. No nosso caso, não reclame do seu irmão, exorte e encoraje. Maledicência tem destruído a nossa igreja. Pare de falar mal, comece a se dedicar. Há tanto a ser feito, há tanto trabalho a ser feito, há tanta coisa a se fazer. Por que perder tempo com maledicência? Por que perder tempo com a crítica pela crítica? O mal pelo mal? Para que isso? Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não leva o corpo de Cristo a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vai estagnar o corpo de Cristo. Existe muito a ser feito na igreja e fora dela, em prol do reino de Deus. Pare de reclamar. Trabalhe. Isso não é só uma frase aí que o Michel Temer usou oportunistamente, não. Isso é uma frase para o reino de Deus. A situação na sua vida está ruim? Ok, meu irmão, eu entendo perfeitamente. Eu compreendo isso. Talvez eu não compreenda e não dimensione o quanto isso significa para você. Porque só você sabe o tamanho do impacto da tua dor na tua vida. Mas eu compreendo. E eu estou do teu lado, como teu pastor, para caminhar contigo, para estar contigo neste momento de sofrimento. No entanto, não se entregue à reclamação por causa do seu sofrimento, porque Jesus nos disse que nós vamos passar por sofrimento. Hoje de manhã, na escola dominical, a meditação foi sobre isso. Alegrem-se. O texto de Isaías que nós lemos há pouco, foi o texto da meditação e nós lemos agora há pouco, fala sobre isso. Alegre-se, porque a tristeza vai ter fim. É o que nos promete Isaías. E, de fato, a tristeza teve o seu fim. Talvez você não saiba disso. Se você não sabia disso, fique sabendo. O fim da tristeza é a cruz. Está lá. Cravada. Acabou. Porque nós temos vida abundante e alegre em nosso Jesus.
Pare de ocupar o seu tempo com maledicência. Semeie. A espera deve nos levar a ajudar um ao outro, a apoiar um ao outro. Apoiar na missão de trazer pessoas a Cristo. Espera é trabalho. Espera é apoio mútuo. Espera é também sofrimento. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Imagine que um dia você se levante, e é um dia como qualquer outro dia, você vai para o serviço, chega na firma, encontra as portas lacradas, a firma fechou sem aviso, faliu. Você, da noite para o dia, ficou desempregado, não tem mais onde tirar o seu sustento. Tendo obrigações a cumprir, você vai até o banco, sacar dinheiro. Afinal de contas, as contas estão vencendo, você precisa pagar. Mas quando você chega no banco, eles comunicam que a sua conta foi fechada sem explicação nenhuma, você não tem de onde tirar dinheiro. Não sobrou nem um centavo. Meio atordoado, você volta para casa, quando você está chegando em casa, chega um vizinho assim e fala, olha, não sobrou ninguém. Sua casa explodiu inexplicavelmente, não sobrou ninguém. Quando você levanta a cabeça, tem vários caminhões do corpo de bombeiro, outros vizinhos ao seu lado. O que você faz? Quando não sobra nada. Quando não tem perspectiva. O que você faz? Muitos cristãos, ao longo da história, viveram enfrentando fio de espada, bala de canhão, perseguição, masmorra, presídios, torturas. Muitos cristãos passaram, ao longo dos séculos, por coisas as quais nós não conseguimos nem nominar. Muitos cristãos, à luz de Hebreus 11, esta terra não foi digna de recebê-los. Tudo para que você e eu, neste tempo, neste momento, aqui estivéssemos, nesta noite, louvando, adorando ao nosso Deus, tendo acesso à sua palavra, das mais diversas traduções, mais diversas versões. Você pode escolher. Em português tem uma mais que dezena de traduções da Bíblia. Só a evangélica aí deve ter umas 20. Contávamos católica mais umas 15 aí. Vamos somando aí, a gente vai ter uma renca de tradução da Bíblia. Você pode escolher qual você quer, do jeito que você quiser. Você tem acesso à palavra, está aí. E hoje, segundo domingo de dezembro, quando nós lembramos o dia da Bíblia, nós olhamos para o sofrimento ao longo da história, e olhamos para o texto de Tiago, dizendo, irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós olhamos para a história do cristianismo, e nós vemos aqueles que sofreram, que passaram por dificuldades, para que a mensagem fosse transmitida de geração em geração, e que viveram esperando a volta do Senhor como se fosse naquele dia. E os exemplos do passado devem nos inspirar. Você consegue olhar para a história desta comunidade, desta igreja, e encontrar exemplos do passado que nos inspiram? Você é capaz de contar essas histórias? Você conhece a história, as histórias de adversidade que podem edificar a nossa igreja? Nós passamos por problemas, passamos, mas nós não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar. As dificuldades estão aí para nos fortalecer. Os exemplos de sofrimento do passado servem para nós de testemunho de vida hoje. E assim nós seguimos adiante. E assim nós seguimos proclamando. E assim nós seguimos anunciando o Evangelho. Porque esta é a nossa missão. Nós passamos por dificuldades, mas a missão não para. Ela está aí, ela segue. E a espera nos conduzirá ao sofrimento. No mundo nós vamos ter dificuldades e aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo. Animem-se. Tem de bom ânimo. Ânima, como eu gosto dessa palavra.
Essa palavra é do latim anima, né? O ânimo. Dar vida, fazer a vida vir. Animem-se. Por quê? Porque estar desanimado é não ter vida. Quando você passa por problemas na sua vida, e você se rende a estes problemas, você está negando a vida. E Jesus diz, tende ânimo, tende vida, viva, reanime, reavive, volte a viver. Problemas são só problemas, meu irmão. Dificuldades são só dificuldades, são o que elas são, circunstanciais e temporais. São difíceis, são complicadas, mas elas têm o seu fim. Porque aquilo que o Senhor nos oferece é muito maior que qualquer problema. Aquilo que o Senhor nos dá é muito maior que qualquer problema. Tenha fé, porque a espera nos conduzirá ao sofrimento. Só que o sofrimento não é o fim, mas sim a oportunidade de nós crescermos na fé. Concluindo, quero destacar o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Sim, Jesus está à porta e ele vai voltar, você acredite ou não. Saiba que ele virá. E não vai ter como dizer que a culpa foi do pastor, que não me avisou. Ah, a culpa é da presbítera e do presbítero, não falaram nada, podiam ter dito, né? Você podia ter avisado, né, Celi e Silas? Mas eles avisaram, né? Não, a culpa é da diaconia, que não falou nada. Não, a culpa é do irmão que sentava do meu lado da igreja e nunca me disse isso, né? Não. A gente não vai poder culpar o outro pela nossa inércia. Portanto, levante, trabalhe. Há muito o que ser feito. Dedique-se a servir. Há muito o que ser feito para que a nossa igreja cresça. E a pergunta que eu te faço, as perguntas que eu te faço esta noite são: quem você vai convidar semana que vem para estar aqui conosco, domingo, 7h30? Não porque o coral vai cantar 5, 6 hinos aí especiais, ou porque vai ter um solo, ou porque vai ser um culto especial de Natal. Mas quem você vai convidar para estar aqui com a gente domingo que vem? Ou dia 25, à noite? Quem você vai colocar na sua lista de oração para que Deus te dê estratégias para alcançar esta pessoa? Qual é o nome? Essa pessoa tem um nome, qual é o nome dela? Quem é que o Espírito Santo está neste momento colocando no seu coração, dizendo assim: olha, fulano, anota aí o nome dele, começa a orar por ele, porque nós vamos trabalhar na vida dele. Quem que o Espírito Santo está tocando no teu coração? Seja sensível ao Espírito Santo. Foi a aula dessa manhã. Celi deu esta aula hoje de manhã. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo na escola dominical. Venha participar para você aprender a ser sensível ao Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. Quem que o Espírito Santo está te incomodando? Há dias, há meses, há anos, dizendo: ore por tal pessoa, fale do meu amor para essa pessoa. Quem é que o Espírito Santo está cutucando para que você fale? Em que ministério da igreja você vai se envolver para melhor servir a Deus? Há muito a ser feito, meu irmão e minha irmã. Nós temos em nossa igreja, às vezes a gente fala isso, o pessoal fala: ah, mas isso aí você fala, parece que você está falando em tom pejorativo, e não é, né? Graças a Deus, o perfil da nossa igreja é um perfil de pessoas de mais idade, aposentados. Nós temos bastante aposentados aqui, né? Não posso, se eu fizer uma pesquisa aqui, quem está aposentado, a minoria vai ficar de braço abaixado, né? Nós temos, graças a Deus, pessoas que estão aposentadas e têm os seus afazeres, têm as suas dedicações, mas aonde, neste momento, você vai poder dedicar ali nos seus afazeres, no seu dia a dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana, para fazer algo para o reino de Deus? Qual é o seu projeto de aposentadoria?
Qual é o seu plano de aposentadoria? Para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Como você vai servir, né? Ah, pastor, mas já tem aí o Conte Comigo. Tem o Conte Comigo, sexta-feira, das 2 às 4. Graças a Deus, agora entrou de férias, volta ano que vem. Graças a Deus, um ministério magnífico. Toda sexta-feira. A gente tem a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Será que tem alguma coisa que eu e você podemos fazer juntos aqui no templo? Para servir a nossa comunidade e anunciar a Cristo? Ou na sua casa, ou no seu bairro? Quem sabe se dedicar a aprender a tocar um instrumento, louvar ao Senhor. Por que esse negócio de música tem que ser só para jovem, né? A gente acha que é só jovem que tem que sentar ali para tocar instrumento, né? Não, não. Qualquer idade, qualquer momento, qualquer hora é hora. Como é que você vai poder se dedicar? Onde você vai poder se dedicar? Tem muita coisa a ser feita para o reino em nossa igreja. Muita coisa. Pense, ore a Deus, peça que Ele te dê estratégias, porque oportunidades não faltam para você contribuir, para que a nossa igreja cresça. Às vezes eu ouço alguns irmãos e irmãs que entram aqui no templo e falam assim, ai pastor, podia voltar aquela turma que saiu. E eu fico pensando assim, não meu irmão, vão voltar se Deus quiser. Mas podia entrar turma nova também. E o que nós vamos fazer para orar para que essas pessoas venham? Porque se elas saíram, elas saíram. Saíram. Não tem o que ser feito. Elas assim quiseram. No entanto, a gente não tem que ficar olhando para esse passado. De quem virou as costas. Nós temos que olhar para o presente e para o futuro. Nós não precisamos cruzar os braços. Nós temos que anunciar a Cristo. E a igreja precisa se animar. E viver à espera é viver. Não é cruzar os braços. É viver. É fazer a vida girar. É fazer com que as coisas aconteçam. Há muito a ser feito. Deus tem nos dado ricas oportunidades. Verdadeiros campos diante de nós, na nossa vizinhança, nas nossas famílias, no nosso trabalho e até mesmo aqui dentro da igreja. Até mesmo aqui. Quando a gente tem a oportunidade de servir como a gente serve a esses meninos do cursinho, ou como a gente serve cedendo tempo, como a gente cedeu sexta-feira, para que uma escola venha aqui e faça a sua formatura. É um campo. Isso se chama campo missionário. São oportunidades que Deus está nos dando de semear a palavra. A espera não é estática, porque esperar é dedicar a sua vida a semear a palavra e orar para que Deus acrescente dia após dia pessoas. Você tem orado pelo crescimento da igreja? Você tem orado para que Deus acrescente pessoas na vida da igreja? Meu irmão, ore por isso, se una comigo nesta oração. Vamos orar para que Deus acrescente pessoas, nos dê estratégia, mas que também mande pessoas. A espera se dá aqui, a espera do reino de Deus se dá aqui em comunidade. No entanto, não é aqui nessas 4 paredes, mas é na nossa convivência como comunidade. E essa espera deve nos levar a ajudar um ao outro, a apoiar na missão de trazer pessoas a Cristo. E espera vai nos trazer sofrimento. A espera nos conduzirá ao sofrimento. Só que o sofrimento não é o fim, mas sim a oportunidade para crescermos. A nossa igreja, neste ano de 2016, passou por baques muito duros. Muito duros. Alguns foram sentidos pela comunidade e alguns foram simplesmente acolhidos no conselho, absorvidos pela liderança e que estão lidando com ele paulatinamente. Dificuldades que assolaram a nossa comunidade. No entanto, nós não paramos. Nós não paramos. E nós não vamos parar.
porque eu não estou fazendo o meu trabalho. Não é meu trabalho. Não é o trabalho da Celi, do Silas, do Marco Antônio como presbítero. Não é o trabalho deles. Nós estamos no trabalho do Senhor. E aquele que põe a mão no trabalho do Senhor, não olha para trás. Olha para frente. Segue adiante. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo isso tudo aqui para você, porque nós precisamos enterrar algumas coisas no ano de 2016. E uma delas, que nós precisamos enterrar em nome de Jesus nessa comunidade, é este apego que nós temos por um passado de pretensa glória, e que na verdade era uma casca. Um passado muito bonito de se ver nas fotos, mas que quando se chega ao cerne dele, é lamentável. Então nós precisamos deixar este passado no passado, em nome de Jesus, porque há muito a ser feito. Há vidas a serem alcançadas. O reino está aí. E o meu desafio para você é que você venha na escola dominical. Eu não vou dizer o dia que vai cair essa lição, porque as lições às vezes têm dobrado, né? A gente, como as lições são grandes, o tema Espírito Santo é um tema sempre envolvente, né? Então, às vezes a lição, por exemplo, a Celi deu a aula sobre o Espírito Santo, revelação do Espírito Santo no Novo Testamento, tomou 2 domingos ao invés de 1, né? Venha, porque uma das lições da escola dominical fala a respeito de crescimento da igreja. Fala a respeito do Espírito Santo e o crescimento da igreja. Então venha na escola dominical, para você saber como o Espírito Santo age em prol do crescimento. E aquilo que eu e você temos que fazer para que a nossa igreja cresça. Você vai me ouvir durante muito tempo ainda, neste púlpito, falando sobre isso. Falando sobre evangelizar, falando sobre semear, falando sobre anunciar o evangelho, falando da necessidade que eu e você temos de fazer isto para que a nossa igreja cresça, falando da necessidade de se envolver nos ministérios da igreja, os mais diversos. Não porque eu sou um pastor chato e monotemático, mas porque esta é a minha função como pastor. Falar para vocês aonde o reino de Deus está e como o reino de Deus precisa de você para que o reino cresça. Vamos nos envolver, vamos nos animar. Que Deus nos abençoe.